Tiago, me conta uma coisa. De onde surgiu a ideia para o filme Memórias que Tocam? Bom, para quem não sabe, o canal da TF Studio aqui é uma espécie de um almanaque da música, né? Um almanaque da produção musical. Quando eu comecei o canal aqui, esse foi um grande desafio para mim, pensar o que eu ia falar a respeito do universo da produção musical. Porque quando eu falo para as pessoas que eu tenho um canal sobre música, as pessoas já ficam imaginando que eu estou lá tocando, né? Ou então que eu estou ali produzindo alguma música. Mas falar desse universo da produção musical é muito mais do que isso. É falar de mercado, é falar de equipamentos, de software, é falar de técnicas, utilização de novas tecnologias, de inteligência artificial. Ou seja, música é realmente um assunto assim muito extenso. Isso foi um grande desafio para mim no início, quando eu montei o canal, que eu ficava me perguntando qual desses segmentos que eu ia trabalhar aqui no YouTube, mas aos poucos eu fui percebendo que eu queria falar de tudo um pouco. E, na verdade, eu queria trazer para as pessoas exatamente essa imensidão que é o universo da produção musical. E agora que esse canal já está relativamente bem estabelecido aqui no YouTube, eu comecei a pensar em trazer projetos de fora, mostrar para as pessoas que existem muitas ações acontecendo aí ao redor desse universo da produção musical. E aí eu comecei a buscar projetos que pudessem ter um conteúdo interessante aqui para o canal, e foi daí que eu acabei encontrando, por assim dizer, o trabalho da Raquel, que ela vem desenvolvendo aí com o CDM em São José dos Campos. É um trabalho de preservação histórica, né? Preservação da música aqui no Brasil. Eu achei esse trabalho bem interessante e fui conversar com ela para ver como é que funcionava, né? O que eles realmente de fato estavam fazendo e se isso ia trazer realmente conteúdo aqui para o canal, se ia ser algum assunto interessante de abordar. E logo nas primeiras conversas com ela eu percebi que é um filme que tinha muito potencial para ser produzido. E produzir um filme sobre a questão da preservação da música, né, aqui no Brasil, tem muito a ver com essa abordagem que eu trago aqui para o canal, de explorar, né, diferentes temas dentro do universo da produção musical. Para desmistificar um pouco para as pessoas que falar de música não é só aparecer ali tocando, né, ou então ficar mostrando alguém produzindo uma música. Quando você começa a entender isso, você passa a olhar para a música de uma maneira muito diferente. Existe uma tragédia que acontece no país, e isso é crônico, e não é de agora, né? É histórico. Nós não temos muita ligação com a nossa memória, nossa história, então a gente joga fora, né? Qual é a conexão entre o filme e o canal? Então, com certeza, eu acho que tem a ver com esse lance que eu acabei de falar a respeito da questão da preservação da música, né? Da nossa história. Tem muito a ver com essa abordagem que eu trago aqui para o canal, de explorar, né, diferentes temas dentro do universo da produção musical. Por que era importante incluir o público nessa narrativa? O Brasil é de fato um país assim que parece que não dá muita atenção para sua memória, não só na música, mas na arte como um todo, e até, por exemplo, na arquitetura também, né? Enquanto lá fora, na Europa, por exemplo, como a Raquel comenta no filme, né? Isso já acontece há centenas de anos. Aqui no Brasil isso está meio que começando agora. E como vocês podem ver no filme, quem assistir o filme vai entender, né? Que isso acontece no Brasil hoje, mas ainda é de uma forma muito pequena. Então, mais um motivo que me levou a querer fazer esse filme. Quais foram os maiores desafios emocionais ou técnicos durante a produção? Bom, do ponto de vista técnico, eu trabalho com produção audiovisual há mais de 20 anos já, fazendo filme. Só que esses projetos que eu faço, sempre tem uma equipe envolvida, né? Então tem pessoas ali trabalhando na produção do filme. Só que esses projetos, eles são sempre patrocinados, né? Envolve algum tipo de lei de incentivo. Então existe toda uma estrutura ali para produzir o filme. Como o canal da TF Studio é um conteúdo que eu produzo sozinho, todos os vídeos aqui do canal eu produzo sozinho, né? Quando eu pensei em iniciar essa nova etapa, né? Produzindo filmes de projetos de pessoas, trazer aqui para o canal, eu sabia que eu ia ter que encarar isso aí sozinho também. Embora exista uma certa verba aqui que eu consigo no canal para estar produzindo, mas em termos práticos, né? Em termos de equipe, eu fiz tudo sozinho. Então, desde a primeira conversa com a Raquel até o dia que o filme ficou pronto, eu publiquei, foram 2 meses de trabalho, 2 meses de muito trabalho. Que por mais que sejam coisas que eu sei lidar, né, eu tenho estúdio, eu tenho equipamentos, eu tenho conhecimento, mas é uma questão realmente de
de você dar conta de fazer sozinho, né? Porque você sabe que dá para fazer, né? Às vezes você realmente precisa de uma equipe, dependendo da produção. Mas aí foi feito todo um planejamento para que isso fosse possível. Eu tinha em mente que eu não podia inventar muita coisa, né? O filme tinha que ser produzido ali com um certo limite de recursos e de tempo. E, enfim, no final, eu acho que acabou ficando um resultado muito bacana. E eu tô contente porque agora a ideia é produzir mais filmes como esse, para que a gente possa divulgar o trabalho de outras pessoas também. Interessante. E do ponto de vista emocional, Thiago? Eu acho que o que mais pesou para mim no filme foi realmente essa questão do abandono, né, que a Raquel e a equipe dela comentam no filme. Um acervo do Rio de Janeiro, do Elton Medeiros, um dos maiores sambistas do Brasil, estava indo para o lixo, né? Quando um vizinho, por acaso, estava na hora certa, no lugar certo, por questão de minutos, ele conseguiu salvar o acervo de um dos maiores sambistas do Brasil, do lixo, né? Um outro acervo, um outro exemplo da Guiomar Novaes, que é uma grande pianista brasileira. O acervo dela foi todo jogado numa caçamba de lixo, porque a casa onde ela morava foi vendida, né? E ela era sozinha, né? Então, jogaram. É uma coisa que até então acho que eu não tinha muito contato. Eu acho que ninguém que para estudar isso realmente sabe o que está acontecendo, né? Quando a Raquel comenta no filme com a equipe dela, o lance de que volta e meia a gente encontra aí partituras, pessoas de músicos, né, importantíssimos para cultura aqui do país, e o material dessa pessoa é encontrado no lixo, né? Quando é encontrado. Quando você começa a ver isso, o volume que isso acontece no Brasil, você vê que é um assunto assim que realmente precisa de um movimento aí para mudar isso, né? Aqui na cabeça do brasileiro. Lá fora, na Europa, assim, isso já acontece há centenas de anos. É inimaginável, né? Você encontrar uma partitura de um Chopin, de um Beethoven no lixo. É algo assim inconcebível. E aqui isso acontece com a maior facilidade do mundo. E quando isso é feito, né, como eles estão fazendo lá no CDM, que a gente mostra no filme, qual que é o valor disso, né? Como é que isso pode agregar realmente para as pessoas? Tanto para quem está estudando música, mas para a sociedade como um todo também. Como que é importante você ter essa conexão, saber de onde que veio as coisas. A gente olha as coisas assim prontas e acha que aquilo surgiu da noite pro dia, mas na verdade teve todo um desenvolvimento por trás. Eu acredito que não é à toa que na Europa eles preservam isso, porque eles entendem o valor disso. Então, para mim, com certeza, eu acho que essa relação de abandono, de não respeitar a própria história, que a gente comenta no filme, é uma coisa assim que conforme eu fui fazendo o roteiro, conforme eu estava trabalhando ali na edição, na produção, enfim, conforme eu fui vendo, eu pensava, nossa, realmente isso aqui é uma coisa que tem muito valor, que precisa chegar para as pessoas. Com certeza foi algo que me motivou ainda mais a querer produzir o filme. Grande parte do filme foi produzida no Parque Vicentina Aranha. Qual é a relação desse local com a história? Essa é uma pergunta bem interessante. Então, agora há pouco eu falei da questão do filme ele ter que ter valor, né? Que quando a gente escolhe um tema, né, para gravar um filme, é essencial que esse tema traga alguma coisa para as pessoas. E além disso, né, quando você vai filmar, faz toda a diferença você produzir esse filme também, né, num cenário, num lugar que aquilo também traga visualmente, né, valor para o filme. E o fato do CDM ter sido montado dentro do Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, agregou muito para o projeto, porque um local que faz parte do patrimônio histórico de São José dos Campos e do Brasil. Embora o Vicentina Aranha no início tenha sido construído para ser um hospital, para cuidar principalmente de pessoas com tuberculose, esse hospital com o tempo fechou e se transformou num parque. Mesmo nessa época em que o Vicentina era um hospital, tinham muitos eventos de música lá. Então tem muito a ver com o fato do CDM estar lá também. Então, sem dúvida nenhuma que poder produzir o filme lá, né, o fato do CDM ser dentro do Vicentina Aranha, agregou muito para esse projeto também. E tem outro ponto interessante também, do fato do CDM ser dentro do Parque Vicentina Aranha, porque o trabalho que eles realizam lá, que vocês vão poder ver no filme, ele é aberto para o público. Então, assim, é um lugar que quem não conhece, eu recomendo. Só de chegar lá no parque, você já começa a se conectar com esse lance do patrimônio histórico. Isso é muito legal. Quais aprendizados do canal foram essenciais para fazer esse documentário? O aprendizado do canal com relação a esse filme, eu acho que o primeiro é esse lance da equipe que eu falei, né? Que esse filme eu fiz ele sozinho, então foi um desafio para mim, né? Conseguir produzir isso de forma, não de conhecimento, mas porque produzir filme eu faço há muito tempo, mas
realmente de dar conta, né, de produzir e no final ter um material bacana, né, que as pessoas quisessem assistir. Não adiantava eu fazer sozinho também e depois ficar um filme sem graça, né, que ninguém quer assistir. Eu acho que eu aprendi um pouco a fazer isso com certeza aqui no YouTube. E como eu faço os vídeos aqui do canal sozinho também, e eu já produzi mais de 300 vídeos aqui no canal. Eu acho assim um número impressionante. Acho que eu nunca produzi tanto filme na minha vida. E são vídeos bem elaborados, que tem pesquisa, que tem roteiro, né? Que tem a gravação, a edição, enfim. Eu acho que o YouTube meio que me preparou para poder produzir um filme como esse. Os vídeos aqui no canal eu levo mais ou menos uma semana para produzir cada vídeo. E eles são bem complexos de fazer. Tem muita informação, tem muita edição, né? E com certeza eu levei isso, né, para esse filme, né, do Memórias que Tocam, porque a minha ideia era também fazer um filme que as pessoas começassem a assistir ali no canal e quisessem continuar vendo. Qual mensagem você espera que o público leve ao assistir o filme? Eu acho que a principal mensagem que o público vai levar quando eles assistirem o filme é realmente com relação à questão da preservação do patrimônio, né? Isso é uma coisa bem evidente no filme, assim. Esse filme é importante tanto para as pessoas entenderem o que o CDM faz lá no Parque Vicentina Aranha, como também para plantar uma semente aí para as pessoas entenderem o valor desse trabalho, né? E quem sabe começar a desenvolver esse tipo de trabalho em outras cidades também, começar a criar outros CDMs aí pelo Brasil. Como o público pode continuar participando dessa jornada, mesmo depois do lançamento do filme? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a existência desse filme tem a ver diretamente com a participação do público aqui no canal. É a participação do público aqui, interagindo com os vídeos aqui do canal, né, deixando like, comentando, apoiando, seguindo o canal, né, se tornando membro do canal, enfim. São esses movimentos aqui que me permitiu juntar recursos aqui, né, para poder investir na produção desse filme. O pessoal do CDM, a Raquel, a equipe dela, enfim, eles não tiveram que pagar nada para ter esse filme, né? Esse filme é uma produção aqui do canal. É exatamente a participação do público que tornou isso possível. Então, queria ser uma relação interessante aqui no canal. Primeiro porque eu espero que as pessoas aí continuem participando do canal, né, interagindo com o canal, que isso vai continuar me trazendo recursos para que eu possa fazer outros filmes iguais a esse, de outros projetos, né, que são importantes para chegar aí para o público. Assim como também o pessoal pode escrever nos comentários dos filmes aqui, né, ou enfim, de qualquer vídeo aqui do canal, e indicar lá algum tipo de projeto que a pessoa conheça de algum lugar, né, ou um próprio projeto dela, que pode ser interessante para o público também, assim como é o caso do CDM, e pode estar colocando um projeto lá que eu vou estar avaliando para ver as possibilidades de fazer um filme sobre esse projeto, e a pessoa não vai ter que pagar nada para fazer isso. E esse filme vai ser publicado aqui no canal também. Então esse é um lance interessante aqui do YouTube, poder criar essa simbiose, né, entre o público, eu como produtor e pessoas como a Raquel aí que tem projetos que são super importantes, que precisam chegar para o público, mas que não vai ter recursos, né, capazes de produzir um filme como esse. Então a gente junta tudo isso e consegue produzir esses filmes e agora está aqui disponível, né, para quem quiser assistir. Você que acompanha o canal, não deixe de interagir com os vídeos, tanto do filme quanto dos outros vídeos aqui do canal, né? Porque é essa interação que vai me permitir produzir outros filmes iguais a esse, né? É um grande apoio, isso é muito importante. Eu espero produzir muito mais filmes, porque eu acredito que aqui no Brasil, com certeza, tem muita gente por aí envolvido aí, com projetos tão bons quanto esse, que precisam chegar para o público. Memórias que Tocam. Se você não assistiu, vai lá, separa a pipoca, reserva aí 30 minutos do seu tempo e assiste o filme. E, se possível, compartilha aí com seus amigos, porque esse é um filme que precisa chegar para a população do país inteiro. É um movimento muito importante e eu tenho muito orgulho de ter produzido esse filme. Então não deixe de assistir. Valeu e até o próximo vídeo.